Eu gostei mais dessa linguagem aqui, mas fiz outras leituras na King James também, na Instituto Pentecostal, e Deus nos mostrou, aquilo que Deus colocou no coração do nosso pastor José Orlos. Louva a Deus pela vida do nosso pastor. 2015 eu vim para esse ministério, então vai para 8 anos, dia 1º de novembro, desse vai fazer 8 anos que eu estou nesse ministério. Aqui eu fui levado ao diaconato em 2016, aqui eu fui levado ao presbitério em 2019 e em 2020, dia 24 de abril, fui empossado ali no Jardim Amália. Vai estar 2 anos agora, dia 24 de abril, que Deus nos trouxe essa responsabilidade. Estamos ali, não é fácil, mas Deus tem nos sustentado, é Deus que nos sustenta, é o Espírito Santo que sustenta a obra, porque a obra é dele, ele tem nos ajudado. Minha esposa, irmão, ela estava para vir ontem, programada para vir, mas hoje ela tinha 2 consultas lá na Vila Olímpia, ela está madrugando do serviço, foi para a consulta, chegou em casa às 6h40, exausta, com as pernas inchadas, e ela falou: vai ser um sacrifício muito grande, se vocês quiserem que eu vá, eu vou. O sacrifício não, então ficar descansando. O Manu estava dormindo, veio eu e a Marcela, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Livro de Ageu, capítulo 1. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém? Por esta leitura. O tema do livro de Ageu é a reconstrução do templo. Ageu, seu nome significa festa ou festivo, possível dia ou data que ele nasceu, possível festa, uma das 3 festas que os judeus comemoravam traz o seu nome. Não se tem muito sobre a tua história, a tua genealogia, seus pais, como ele viveu. E ele profetizou, essa profecia foi aproximada do ano 520 a.C. Um profeta popular, um profeta que profetizou no meio do povo, para a liderança, sua mensagem direta ao povo de Judá.
ao povo de Deus. Deus o levanta para exortar, para chacoalhar, para dar, a nossa linguagem, cajadadas. Porque quem ama, e eu sou pai de 3, corrige. O pai que ama, né, pastor Cláudia? Irmã Cláudia. Quem é mãe, quem é pai, né, irmã Regina? O Valdir, de vez em quando tem que dar um puxão de orelha. E Deus, como nos ama, evangelista Gil, de vez em quando, e ele usou a vida do nosso pastor para trazer esse tema, para nos puxar, irmã Jaqueline, para nos exortar, para nos colocar no prumo, irmão Cícero, dentro da vontade de Deus. O povo é convidado a despertar da sua inércia. Qualquer reclamação, essa palavra é no PROCON do céu que você vai reclamar, porque foi o Espírito Santo que inspirou toda a Bíblia e inspirou o profeta Ageu para poder trazer esta mensagem. E ele profetizou junto com Zacarias. Ele é contemporâneo, amém, do profeta Zacarias. Quer reclamar da mensagem? Quer reclamar? Mas liga no céu, PROCON lá e reclama e fala direto com Deus através da oração. Ageu contém 4 profecias, irmão, 4 mensagens, 4 e-mails, 4 e-mails direto para o povo, 4 mensagens diretas que Deus levantou o profeta Ageu para trazer para aquele povo. 3 foram para o tempo presente e uma quarta profecia para o tempo futuro. Depois de Obadias, Ageu é o livro mais curto. Obadias tem 21 versículos, apenas um capítulo. Ageu tem os 15 primeiros que nós temos no primeiro capítulo e temos 23 versículos no segundo capítulo, somando, que é bom de matemática nas contas, 28. E eu perguntei para ela, estava estudando a palavra e soltando as perguntas. 38 versículos temos no livro de Ageu. Documentos históricos sugerem que Ageu pode ter visto a destruição do magnífico templo de Salomão na invasão da Babilônia, e assim considerando, ao pregar suas palavras proféticas, já devia estar com mais de 80 anos. Então ele viu a destruição e agora foi levantado para pregar para reconstrução. Seu estilo direto e franco é admiravelmente apropriado para a sua missão prática de repreensão e encorajamento. Não veio trazer só cajado, mas também veio encorajar, veio trazer ânimo para aquele povo, porque Deus sabe qual é a nossa necessidade, pastor. Deus sabe, irmão Bruno, qual é a minha e a sua necessidade, principalmente a necessidade da igreja, irmão. É Deus que sabe que a igreja é dele, Ele conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Um chamado para o compromisso com a obra do Senhor. Esse é o tema central, a reconstrução e o chamado para um compromisso. O povo estava descompromissado, ou de alargar a obra do Senhor. O contexto de Ageu está junto com Esdras. É o pós-exílio de Judá na Babilônia após 70 anos. O povo, Jeremias profetizou, o povo se arrependeu, o povo não se arrependeu. Deus foi lá, mandou a Babilônia, trouxe cativo aquela leva, em 3 levas, e o povo estava cativo. Depois de 70 anos, o mesmo Jeremias tinha profetizado. Deus levanta o imperador Ciro e manda voltar o povo tudinho para a terra, dando a ele a liberdade de voltar para a sua terra. E aqui estamos neste contexto junto com Esdras, a volta, o regresso do povo para a sua terra, para ajudar. A Pérsia toma o poder da Babilônia e através do imperador Ciro ordena a volta dos judeus por volta do ano 538 a.C. São os primeiros exilados voltando. E em 536, 2 anos da volta, começa a reedificação. Os alicerces do templo são lançados para a reconstrução do templo. O altar de sacrifício é erguido, e neste tempo Zorobabel era o governador civil, porque não tinha rei. Então a autoridade civil era Zorobabel, e Josué, como lemos aqui, era o sumo sacerdote, a autoridade espiritual. Está em Esdras 3, eu não vou ler todas as referências devido ao tempo, mas no livro de Esdras, capítulo 3, está ali o contexto da volta do lançamento dos alicerces do templo. Bendito seja o nome do Senhor. Estou segundo as crônicas, no livro de Esdras. Aí é levantado o altar, se firma o altar,
capítulo 5, capítulo 5, versículo 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Contextualizando, Ageu e Zacarias com Esdra, o pós-exílico, a reedificação do templo. Mas nem sempre, irmão, as coisas são tão fáceis. Surgem os samaritanos, eles tentam fazer aliança e tentam querer ajudar o povo a reconstruir o templo. Porém, Zorobabel, Josué, os anciãos, em reunião, fazem um conselho e rejeita a ajuda dos samaritanos. Eles se revoltam e conspiram contra os judeus, a Artaxerxes, que manda parar a obra. Esdras 4:24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Mas como a obra é de Deus, irmão, ninguém pode impedir. A obra de Deus, irmão, ninguém impede. Esse ministério vai ocupar 20 anos. Passou pela pandemia, fechou 2 vezes, mas a obra é de Deus. Pode fechar por um tempo, pode parar por 16 anos, pode parar por 10 anos, 5 anos, pode parar por 2 vezes em 2 anos da pandemia, mas se a obra é de Deus, ela vai prosseguir. Sua família é de Deus, ela vai prosseguir. Seu emprego, quem deu foi Deus, ele vai prosseguir. Aquilo que Deus dá, irmão, vai prosseguir até que se complete a obra do Senhor. E é nesse contexto, irmão, em 520 a.C., aproximadamente 16 anos que a obra estava parada, que Deus levanta no meio do seu povo Ageu e Zacarias para profetizar para o povo regresso à sua terra. Porque Artaxerxes enviou um decreto para parar a obra, mas o rei Dario, quando assumiu, mandou o povo, pode recomeçar a reconstrução do templo. É importante ressaltar que Ageu não é a fonte da profecia. O profeta não gera mensagem, ele transmite. O profeta é o mordomo da mensagem e não fonte da mensagem. A mensagem não vem dele, mas de Deus por intermédio dele. Ageu está profetizando, irmão, dele, do que ele via, do que ele queria. Não era vontade humana, irmão Vinícius, que estava profetizando para o povo de Judá. Era a vontade divina, irmão Zuleide. Era Deus que estava manifestando a sua vontade para aquele povo através de Ageu. A mensagem não era de Ageu, a mensagem era e foi de Deus. Primeira profecia, foi a profecia que nós lemos. Deus exorta o povo a reedificar o templo. A autorização fora dada por Dario para a reconstrução, para a continuação da obra que estava paralisada. Mas o povo continuou com braços cruzados. E no versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo. Segura. É a desculpa que muitos não hoje, pastor, não esse ano, esse ano. O povo não fala, não vamos fazer. Não dá para fazer. Não, o povo fala o quê? Ainda não chegou o tempo. Que é mais bonito, é mais cômodo falar. Ainda não veio o tempo. Era o tempo de Deus. Nós não falamos a obra não precisa ser feita, mas sabemos que precisa. Nós sabemos que a obra precisa ser feita, sabemos que precisa fazer. E aí ficamos protelando. E aí responde para Deus, através do profeta: ainda não chegou o tempo. Quando chegar o tempo eu vou fazer. Muitos falam, o ano que vem eu faço, pastor. Meu Deus. O ano que vem eu vou me envolver. Quantos falaram? Eu vou me envolver, pastor, ano que vem. Eu vou te corpear. Eu vou me entregar na obra do Senhor. Quantas promessas, lembra, Cláudio? Quantas promessas trazidas nessa palavra: não veio ainda o tempo. Tem uns que dizem depois que se aposentar. Não é o caso do pastor, né? Mas muitos, e louva a Deus que aqueles que se aposentam realmente venham e façam a obra como o pastor está disposto a fazer a obra. Depois dos filhos crescerem, quantos? Meu filho é pequeno, dá para fazer a obra. É ou não é, Nobina? Meu Deus. Filho, trabalho, esposa, cônjuge, o que é sistema, governo, nunca
vai nos impedir, irmão, de fazer a obra do Senhor. É desculpa esfarrapada para não fazer a obra. Lembra, gente? Não chegou o tempo. As irmãs que madruga e vai, trabalha e volta e faz a obra do Senhor. Não chega aqui, bendito seja o nome do Senhor. Depois que me formar, qual é o tempo agora? É o tempo de ganhar dinheiro? Porque a resposta foi o quê? Ainda não chegou o tempo. Então é tempo de fazer o quê? É tempo de angariar riqueza? É tempo de buscar primeiro para mim? Qual é o tempo, Carol, nosso? Nesse tempo? Quantos que estão enriquecendo? Buscando riqueza? Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória, glória. Aleluia. Deus, aleluia. Versículo 4 e 5. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta, dizendo: a casa é tempo de habitardes vós em casa paineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Bendito seja o nome do Senhor. O 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Versículo 4 e 5, a pergunta: qual é a sua e a nossa prioridade? A prioridade aqui do povo foi dar prioridade à sua casa. Sabe o que é a painelada? Uma casa forrada. E a madeira não vinha de Judá, madeira de cedro, madeira importada, vinha de fora. O povo tinha todo o cuidado, pastor, com as suas coisas, tinha toda a prioridade. E hoje em dia vai diferente. Qual é a prioridade? Primeiro o meu trabalho. Primeiro eu vou comprar minha casa própria. Primeiro eu vou comprar o meu carro do ano. Primeiro eu vou fazer a minha primeira graduação e pós-graduação. Você pode tudo isso porque é legítimo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas cuidado com a prioridade que nós temos às coisas do Senhor. Porque tudo é dele. O mesmo Deus que dá, pastor, é o mesmo Deus que tira. 1 Samuel capítulo 2, no cântico de ano, ele diz que é ele que abate, e é ele que levanta, ele enriquece e ele também empobrece. Quantos que tinham tudo, que era para estar aí rico, milionário, se desse primeiro prioridade à obra do Senhor, Deus tem muito mais para acrescentar. Mas não, primeiro a minha vida, primeiro a minha casa, primeiro eu vou panelar a minha casa todinha, e a casa do Senhor em ruínas. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Qual é a prioridade? Sua casa ou a casa de Deus? Onde você tem mais se aplicado? Onde você tem mais investido? Deus, aleluia. Não só o seu recurso financeiro, porque isso é o de menos, irmão. Seu tempo, suas forças, sua família. Você vai investir aonde? Irmão, nós somos mordomos, nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. E naquele dia nós vamos prestar conta das 24 horas que Deus nos deu a cada dia, do emprego que Deus nos deu, do tempo que Ele nos deu de trabalho, da família e dos filhos que Deus nos deu, da responsabilidade do ministério que Ele nos outorgou. A Bíblia diz que aqui não é dado, mas será cobrado. Quem vai ser cobrado numa malhada sou eu, que sou dirigente, e eu não sei disso, e sabendo disso, eu vou ficar de braço cruzado, irmão. Aleluia. Bendito seja o nome. Ontem, para onde era do Senhor, irmão? Vim direto do serviço. Larguei 18 horas lá no Butantã. 7h20 estava na porta da igreja, irmão. Sem banho, sem se alimentar, sem nada. Porque a obra, irmão, é do Senhor. Ele me chamou. Não foi eu que escolhi o ministério, pastor. Foi Deus que me colocou no ministério. É uma honra muito grande, irmão, servir ao Senhor. E muitas vezes expressamos as coisas do Senhor, colocando as nossas prioridades na frente da obra do Senhor. Deus vai requerer. Cuidado. Deus está falando esse mês, irmão, 18 dias hoje. Deus está falando qual é a sua prioridade. E muitos ainda não acordou. Vai esperar acontecer o quê, irmão? Deus levou o filho seu? Deus tirou o seu teto sem emprego? Um casal perdeu o filho de 17 anos, irmão. E antes de sair de lá, eu falei para ela: Deus é bom. Ela falou: eu sei. Eu falei, e não falei para casa, não. Deus é bom, irmão, Ele é o dono da vida. Ele permite algumas coisas acontecer. Cuidado para Deus permitir algumas coisas que aconteceu aqui, ó, com o povo de Judá, porque se esqueceu da obra. Naquele contexto era fisicamente a casa do Senhor, era o templo mesmo que precisava ser edificado. Aleluia. Glória a Deus. Quanto tempo, irmão, sem ler a Bíblia, sem ensaiar, sem orar, sem se consagrar, sem evangelizar?
imaginando, como que uma pessoa consegue viver sem ler a Bíblia? Eu não consigo, não. Da mesma forma que eu bato um prato de arroz e feijão, aqui, ó. Antes tem que vir esse feijão aqui, ó. Aleluia. Antes do café da manhã, está o café da manhã aqui, ó. Bendito seja o nome, para onde glória do Senhor. Hoje foi das 8 à 1, irmão. Meditar aqui foi o quê? 5 horas. Meditando na palavra de Deus mais a semana inteira. Meditando na palavra do Senhor. Como tem pessoas, irmão Gil, que não consegue meditar na palavra do Senhor. Enche a barriga de McDonald's de comida, mas não quer encher a alma da palavra de Deus. É, irmão Ney? Está aí no McDonald's, né, irmão? É bom, tem que ir mesmo. Como bambu, comer, se alimentar no restaurante. Mas não se esqueça da palavra. Primeiro vem a obra do Senhor, irmão. Você pode comer, você pode ir no restaurante, self-service, me convida, que vai ser bênção. Mas busca primeiro aqui, ó. Busca primeiro a palavra. Busca primeiro orar ao Senhor. Fala com o Senhor primeiro. Peça a Ele permissão antes de sair. Quantos crentes, pastor, que não ora para comer? Não ora para sair? Não agradece quando volta? Aleluia. Cuidado. Ah, mas tem um convite para uma festa? Vai ter uma excursão no parque? Irmão aí. Um shopping, cinema, viagem, aí é prioridade. Não tem que tirar férias. É bênção, irmão, tem que ir mesmo. E aí, ano que vem, se Deus preparar, eu vou também. Também tiro férias com a minha família, irmão. Só que eu sei onde estão as prioridades da minha vida. Eu tenho uma prioridade. O pastor também tem. Os obreiros irmãos têm. Tem que ter muito mais a partir desse mês, irmão. Colocar a obra de Deus acima. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 5. Considerai o vosso passado. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Lembra da onde Deus te tirou. Quem era você? Quem era você no Pernambuco? Eu era. Quem era você na Bahia? Quem era você aqui em São Paulo? Quem era eu, pastor? Há 11 anos atrás. Falava palavrão, tudo sujo, fanático. Camisa boa suja, imunda, mente imunda, podre. Deus me tirou lá do lamaçal do pecado. Aleluia, me limpou, me adora, me trouxe, me atou para a presença dele, me restaurou. Agora eu vou esquecer de onde Deus me tirou e achar que eu sou o bambambam, que eu sou o melhor e que eu tenho que cuidar de mim primeiro. Não, primeiro as coisas do Senhor, porque foi Ele que me tirou de onde eu estava. Considera o teu passado, lembra de onde Deus te tirou. Muitas vezes a gente esquece, irmão. De vez em quando eu olho para o meu pé e tem uma cicatriz enorme lá, para eu lembrar, irmão maldito, da onde Deus me tirou, que era eu, há 11 anos atrás, irmão. Hoje, o servo do Senhor, o presbítero, o dirigente de congregação, irmão, que honra. Eu falo para o Senhor, eu nem mereço isso. Glória a Deus. Só de entrar no céu para mim já está bom. Bendito seja o nome do Senhor. As pessoas têm memória curta, os cristãos têm memória curta, irmão. Não é para lembrar, para se vangloriar, não, eu matei 10, que eu não sei o que, não, irmão. Não é testemunho para se vangloriar, é você lembrar. Considera o teu passado. A Gel está falando do povo. Lembra, vocês estavam cativos 70 anos. Vocês eram escravos, vocês estavam presos. Vocês não tinham nem direito de cantar o hino de vocês, era zombado. Aí Deus vai lá com a mão dele poderosa, tira da Babilônia, ou agora tira do montão sujo, podre, cheio de idolatria, cheio de comida podre, e traz para a casa do Senhor, Gil. É para glorificar, é para adorar, é para dar o seu melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que eu vi, irmão? Porque há 11 anos atrás, quando o Corinthians jogava, eu gritava. É um neto aqui, ó, testemunha. Eu gritava pelo Corinthians. E hoje eu vou dar um glória a Deus bem alto, eu vou cantar o hino no meu mais alto tom. Glória a Deus. A vida nós ficamos limitando, mas Deus não é surdo. Mas o Corinthians também não me ouvia na televisão. Adora a Deus, não tenha vergonha se o mundo lá está te olhando. Porque você chora, porque você se derrama na presença do Senhor. Continua adorando, porque Deus está se agradando. É do jeito que você é. Para olhar tem um monte, irmão. Aquele irmão fala língua estranha, repetida. Aquele irmão só chora, aquele irmão só grita. Aleluia, glória a Deus. Lembra do teu passado, sabe por que eu grito? Porque eu lembro de onde Deus me tirou. Porque eu considero o meu passado. Aleluia. Glória a Deus. Você não tinha nada, não era ninguém. Era humilhado, mal falado, mentiroso, trapaceiro, ébrio, uma prostituta, um boca suja, um feiticeiro. Agora que Deus te limpou, te perdoou, você acha que foi pelos seus esforços. Aí não, agora você me tirou de lá, agora eu vou cuidar de mim. Agora eu vou levantar minha casa, meu patrimônio, vou criar meus filhos,
E a casa do Senhor lá em ruínas. Sua casa panelada, lembra do teu passado. Considera o teu passado. Bendito seja o nome do Senhor. Ai de nós, irmãos, se não fôssemos Deus. Estávamos afastados de Deus, desarraigados, separados do seu amor pelo nosso pecado. Onde você estaria, irmão? Hoje, se não fosse Deus na sua vida. Muitos aqui, estariam debaixo da sepultura, com a sua alma já ardendo no inferno. E possivelmente eu seria. Porque eu tinha consciência, irmão, que eu estava em pecado e que se eu morresse eu ia para o inferno, eu tinha um medo terrível de morrer. Porque aquele que conheceu como eu conheci, durante a minha juventude inteira na casa do Senhor, e saiu, irmão, ele tem um conhecimento, foi o filho pródigo, ele tem consciência, irmão. Uma hora ele caiu em si, mas ele tinha consciência quando ele olhou a situação dele ao redor, no fundo do poço, na lama, literalmente, morrendo de fome, os porcos alimentando ele, desejando comer aquela comida. Ele caiu em si, irmão. Onde eu estaria, irmão, se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida? Considera o teu passado, bendito seja o nome do Senhor. Olha o versículo 6, tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saquetel furado. Sabe o que Deus está falando aí, Satisfação de alma, pastor. Romildo, satisfação de alma não está condicionada a ter tudo. Pessoas que têm tudo, uma Carol, não está condicionado a ter satisfação de alma, de alegria. Está aqui, come, tem tudo, irmão. Tem um banquete com até ouro, mas não tem satisfação de alma. Aleluia. Conquistou tudo, tem tudo, mas não te satisfaz, não tem alegria, não tem gozo, não tem prazer naquilo que tem. Está cheio, está com a mesa regalada, a vida ganha, anda de milhões ali de Ferrari, tem segurança, carro importado, mansão, mas não tem satisfação de alma, está em depressão, come, enche a barriga, se veste, mas não tem alegria, não tem prazer naquilo que tem, irmão. Para que adianta? Estava esse povo aqui, eles comiam, mas não se fartavam, bebiam, mas não saciavam a sede, se vestia, mas não se aquecia, e o salário, saco furado. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você está nessa situação, talvez você tenha tudo, você pode comprar o que você tem vontade, mas você não tem prazer naquilo que você tem mais. Tem pessoas que não têm prazer mais para voltar para casa, pastor. Infelizmente, pais de famílias não têm prazer em voltar para casa. E muitas vezes você mora num barraco limitado, não tem o que comer, vive passando mal, dificuldade, mas você é saciado, aleluia, porque a satisfação quem dá é Ele, bendito seja o nome do Senhor. Dinheiro não vai suprir aquilo que só Deus pode, bendito seja o nome do Senhor. Estou invertendo os valores e a ordem das coisas, cara. Quer conquistar tudo, irmão, mas nem sempre essa conquista vai satisfazer você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Mais uma vez ele fala no 7, lembra da onde Deus te tirou, bendito seja o nome do Senhor. A ordem é dada, irmão, versículo 8, subi ao monte, trazer madeira, edificar a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus sempre vai deixar claro o que quer de nós, o que lhe agrada. Deus sempre vai nos chamar para o trilho, para o centro da sua vontade. Bom, aqui Deus não falou por parábola, por sonho, por visão, por signo, por figura, não. Aqui Deus falou foi direto. Sobe, pega a madeira, constrói a casa. É isso que eu quero. E ponto final. A palavra de Deus não é direta. Deus não tem pessoa que às vezes vai conversar, aí arrodeia tudinho para aquela conversa, me engana e tal, não sei o quê, para chegar no assunto. Não, Deus, a conversa com Deus é reta. É ou não é, irmão? É reta. Ele sempre fala só o que Ele quer de nós. Porque naquele grande dia, quando nós nos apresentarmos diante dele, aprove o Senhor que seja no tribunal de Cristo, mas aqueles que vão se apresentar no grande trono branco, irmão, não vai ter desculpa, irmão. Por isso que Jesus só vai voltar quando a última alma foi evangelizada. Para ninguém falar, ninguém me avisou. Não, Deus avisou. E nesta noite Ele está avisando. Aleluia, o que Ele quer que seja feito na sua casa, na sua obra e na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Se
preciso for, Glória, aleluia. Deus retém as bênçãos para trazer a sua vontade. Aqui, o versículo 9 ao 11. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assombro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de nós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e até os seus frutos. Olha o que Deus fez aí, ó. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, os animais e sobre o trabalho das suas mãos. Você precisa de Deus reter, irmão. Deus tem pelo menos 4 exércitos, e o primeiro dele é a natureza. 14 vezes Ageu menciona o Senhor como o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Tem 4: natureza, anjo, Israel e a igreja. E se preciso for usar a natureza, ele usa. E já usou e tem usado. Quem é que pode com a força do terremoto? É, Morenança? Quem pode com a chuva, irmão? As enchentes aí de janeiro. Quem é que pode com a neve? Quem é que pode com o calor? Quem é que pode com a seca? É dele, ele comanda, é o exército dele. E se precisa ele usar para me colocar no prumo, ele vai usar. Ah, ele não reclama, não, vai dando glória. Vai agradecendo a ele porque está seca. Vai agradecendo ele pelo juízo que ele está mandando. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele ama e ele vai se trazer o centro da vontade dele. Aleluia! Tem pessoa que reclama, irmão, que está frio, está calor. Vai repetir o que nós temos feito para o Senhor virar contra nós, para ele reter a chuva. Aleluia! Tem lugar que não chove há anos, irmão, e tem lugar que está uma tempestade. O sul que era geada, agora é calor. O nordeste que era calor, agora é frio, é chuva. Aleluia! É Deus comandando o seu exército, porque Senhor dos exércitos é o seu nome, e ele tem o controle da natureza na palma das suas mãos, e ele vai mover os céus e a terra para trazer você para a presença dele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele comanda, o Senhor dos exércitos é o nome dele. 14 vezes a gente escreve o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas, irmão, que Deus trata no conta-gotas, porque se ele abrir a janela do céu, ela se perde. Quer um exemplo? O povo no deserto, Deus mandava um maná por dia. Deus mandava um maná por dia. Era para viver no Israel. Se Deus mandasse uma bastante, o povo esquecia de Deus, irmão, e adorar outros ídolos. Se mesmo assim o povo foi fazendo bezerro de ouro, irmão, imagina se Deus abre a janela do céu, o povo no deserto. Tem crente, pastor, que não está dando conta de Deus. Ele só dá força diária. Tem crente que nunca vai ter um carro, pastor, porque no dia que Deus der, ele desvia. Tem crente que não pode ganhar acima de 3 mil reais, irmão, porque se ele ganhar, ele desvia. Tem crente que não pode ter riqueza, porque se Deus der, ele desvia. E outra, riqueza é um dom de Deus, dá para quem ele quer. Bendito seja grato pelo aquilo que você tem. Bendito seja o nome do Senhor. Até aqui Deus chamou o seu povo, Deus mostrou, Deus revelou o que estava acontecendo, que era o desprezo, a falta de compromisso com a sua obra, e o que ele queria, uma resposta, um conserto, literalmente a mão à obra, a sua obra. O contexto da nação de Israel, o templo simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, e era um lugar de adoração. O templo abandonado indicava que o povo não estava priorizando a pessoa e nem o culto a Deus. Desprezo. Tem pessoas que desprezam a obra do Senhor. Ela tem tempo, ela tem exposição. Deus deu ela um emprego maravilhoso, como deu para mim, 12h36, irmão. Foguei hoje, trabalho amanhã, depois trabalho outro dia, 12h36, um emprego maravilhoso. Eu não vou fazer a obra do Senhor, irmão. Deus tira, se eu não fizer, tira. E o povo se esqueceu, deixou o tempo às ruínas. Aleluia, mas eu louvo a Deus, irmão, que o versículo 12 nos conforta. Aleluia, a reta final já. Bendito seja o nome do Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadac, que eu sou sacerdote, todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus. Atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. A resposta, irmão, da liderança do povo
foi 100% de retorno, pastor. Foi instantânea, foi imediata, foi prática, foi na hora. Aleluia. Uma das poucas profecias bíblicas com resposta tão rápida, imediata, instantânea. Temos aqui mais uma lição. Quando a liderança dá ouvido, obedece, mostra na prática, o povo também obedece. Aleluia. E a obra do Senhor, irmão, sempre vai ter líder. Desde o Éden, quando ele criou a família, colocou Adão como cabeça. País tem um líder. Dentro da sala de aula, professor. Dentro de um município, o prefeito. Numa cidade, governador. E por aí vai. Todo segmento tem uma liderança. Não é sempre seguida, 100%, porque tem sempre os rebeldes e desobedientes. E também tem aquela liderança que é desobediente a Deus e que o povo vai obedecer a Deus, como foi alguns da Babilônia. Deus tratou e trata primeiro com o líder, com o cabeça, com a liderança, com quem está na frente da obra, da igreja, do grupo, da responsabilidade. Uma liderança obediente tem um povo obediente. Realmente. Uma liderança que ora tem um povo que ora. Uma liderança que lê a Bíblia, se consagra, que faz na prática, o povo fará também. O líder de uma igreja, que ele não orar, que ele não lê a Bíblia, que ele não fizer o mínimo, os irmãos também não vão fazer. Ou seja, e outra, ele não vai poder cobrar o que ele não está fazendo. Por isso que, infelizmente, irmão, muitas igrejas se fecham, muitas igrejas se dissolvem por causa da liderança. O que tem de líder, irmão, é exemplo. O que tem de líder, irmão, cheio de ideia, mas na hora de fazer, é o primeiro a correr e está ausente. Deus faz a sua obra através da liderança. Está aqui o homem, eu falei com ele esse dia, o dia que eu falei com ele, falei, eu aprendi muito com o senhor. Aprendi a ser um diácono, aprendi a ser um presbítero, pelo pouco tempo que tive do lado dele. Mas na ceia ali, ó, quando eu ficava ali como diácono, eu estava fazendo tudo, como é que ministrava, a ordenança, a liturgia e tal. Não aprende quem não quer, pastor. Está aqui, ó, Deus que ensina na palavra e na vida prática a ser um cristão para morar no céu. Vamos embora. Aleluia. Teve vezes que Deus usou Moisés e Josué e o povo atacou a liderança. Mas desta vez o povo obedeceu a voz do Senhor. Não se viraram contra Ageu, nem contra o Senhor. O povo entendeu que era a voz de Deus. O próprio Deus falou. E a resposta de Deus dependerá da nossa. No versículo 13, Deus diz o quê? Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Oh, glória a Deus e aleluia. Quando a resposta do povo da liderança é positiva, a de Deus também é. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aqui uma referência aqui, ó, 2 Crônicas 15. Estou terminando já, pastor. Daqui a pouco você pode meu pai. Vamos terminar já. Segundo Crônicas 15, irmão. Segundo Crônicas 15, eu vou lendo. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, oh glória. Porém, se deixardes, vos deixará. Aleluia. O 4. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Quem busca ao Senhor, Deus se deixa achar. Aleluia. Já me esconde. Quando você começa a contar até 30, 40, 50 e você vai procurar, tem coleguinha que é inocente, se deixa achar. Assim é Deus. Ele esconde conosco. Lógico que não é brincando, é parafraseando. Mas Deus se deixa achar por aquele que o procura. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia. Busca o Senhor, que o Senhor vai se deixar achar. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Deus não fala comigo. Sua Bíblia está fechada. Correndo atrás de profetada. Obrigado. De missionário, de mando. Olha aqui, ó, uma profecia. Já me deram um monte de conselho. Vamos fazer campanha, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Não, mãe, vamos fazer. Aqui, ó, palavra. Não precisa de campanha.
Não precisa de campanha lá. Aqui segue a ordenança daqui, ó. Não tem campanha aqui, não é bíblico. E vamos ser para onde fazendo não sei o que. Aqui, ó. Palavra. E conhecereis a verdade. E a verdade movimentará. Se aproxima de Deus. E você vai ver Deus real na sua vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus é bom. Quando o povo e a liderança ouviu, temeu diante do Senhor, Deus respondeu, um diálogo, coisa linda, eu sou convosco. Bom, a obra sofreu oposição, intriga, embargou politicamente uma arruaça. Romanos 8,31, que diremos pois estas coisas? Deus falou, eu estou convosco. Se Deus é por nós, quem para essa obra, meu amigo? Quem para essa obra? Ninguém para, governo não para. Aleluia, tentaram parar a igreja. Aleluia, matou Tiago e prendeu Pedro para matar no outro dia Herodes. Mas Deus mandou um anjo, mas soltou. Prenderam Paulo e Silas, meia-noite eles cantavam e oravam. Deus foi lá e soltou. Oh glória! Quanto mais mata cristão, mas nasce! Bendito seja o nome do Senhor, porque a obra é de Deus. Vem para o meu, ninguém para. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Oh glória a Deus! Versículo 14, estamos para a conclusão, já vai uns minutinhos que a gente termina. Tem 5 páginas aqui, irmão. Vou falar só a primeira. O pastor vai me dar outra oportunidade de eu voltar aqui para terminar essa mensagem. Tem 5 páginas aqui, pastor. Só a primeira profecia, tem mais 3, mas não vou terminar hoje não. Aleluia! O Espírito Santo foi tanto, irmão. Foi 5 horas hoje, um dia maravilhoso. Amanhã, uma tarde, meu Deus do céu. O céu está um baixinho em casa lá. Aleluia! Ó, versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. O espírito de Josué, filho de Zadac, versículo 14 de AG1. E o espírito do resto do povo. Eles vieram, se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Deus despertou o espírito de Zorobabel, Josué e do povo. E eles se puseram ao trabalho. 2 coisas a gente aprende aqui. Primeiro, é que Deus trata primeiro com a liderança. Outro ponto, a obra de Deus, irmão, é espiritual. Aleluia, Jesus. O que tem de igreja, né? O pentecostal pregando riqueza. Vem que eu vou te dar 1.000 que Deus vai te dar 10.000. O que tem de igreja hoje pregando, vem, dá seu carro, dá sua casa, dá sua moto e muitos dão. E aí se frustra, cai em depressão, porque Deus não retribuiu, porque Deus não deu. Na verdade não foi Deus que falou, foi o homem. A obra de Deus, irmã Cláudia, não é obra financeira e material, ela precisa dos recursos, mas é um organismo vivo, né, Inácio? É o corpo de Cristo na terra, é a igreja, é um organismo vivo, que é um organismo espiritual. Por isso que Deus fez o quê? Então o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, porque a obra, irmão, é espiritual. Aleluia! Não é material, é físico. Dinheiro, irmão Romildo, nunca foi o problema da igreja. E nunca vai ser. Aleluia! Nunca vai ser. Deus vai suprir. Aleluia! Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Ele vai suprir. Ele vai cuidar. Então dinheiro não é o problema. O problema muitas vezes é o desânimo. É a falta de fé. É o espírito desgostoso. É a rebeldia, é a facção, é a divisão. Esse muitas vezes é o problema, é espiritual. Aleluia! Deus. Outra coisa linda aqui, ó. Que Deus primeiro vai trabalhar em nós, para trabalhar por nós. Para Deus usar o pastor para a igreja, ele vai tratar dele. Para Deus usar uma malha, ele vai tratar de mim, irmão sincero. Ele vai me animar, ele vai despertar o meu espírito para trabalhar para ele. Como que vai fazer uma obra alguém desanimado? Não desanimado. Então Deus despertou, irmão, o espírito de Zorobabel, Josué e de todo o povo. Tratou deles primeiro. É o que Deus está fazendo conosco, irmão. Eu louvo a Deus que estou debaixo desta cobertura espiritual. Estamos também imbuídos desse propósito. E daqui para frente mais ainda, pastor, pode contar comigo com a malha. Aleluia. Unanimidade. O Espírito Santo falou comigo, irmão. Estou nessa palavra aqui, ó. Preciso ser mais unido. Preciso vir mais aqui, mais no Batista, mais no Parque Fernanda.
atividade, irmão, precisa começar em mim. Se eu não vir, a igreja também não vem. O culto de oração lá é sexta-feira, oração, uma hora de joelho, das 9. Se eu não for para oração, a igreja também não vem. Eu preciso despertar, para os irmãos também despertarem. Aí tem livro de braço cruzado, irmão, Deus vai fazer, vai não, filho. Se você não se despertar para fazer, Deus vai trabalhar em você primeiro, para depois você fazer a obra. Aí me veio agora, sabe quem? Os 7 filhos de Seba. Foi querer fazer algo de qualquer jeito. O demônio pegou 2, deu uma surra, deixou pelado e envergonhou. Atos dos Apóstolos. Depois dá uma lida lá. Quer fazer a obra de qualquer jeito. Quer sair sem o Espírito encher. Quer fazer a igreja, os apóstolos. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto, seja revestido de nada, esperando. Jesus subiu, passou 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias. 10º dia. Aí quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram para fazer a obra. Porque se eles saírem de qualquer jeito, irmão, ia ser envergonhado. Não ia curar, não ia libertar, não ia salvar ninguém. Primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. Segunda, 5.000. Paralítico levantou, até a sombra do homem curava. Por quê? Porque primeiro trabalhou nele, para depois trabalhar por ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ânimo e coragem aos líderes. O impacto do ânimo divino não ficou apenas no coração, desceu para as mãos. Aleluia. Deus despertou o espírito dele, eles foram para a prática. Bendito seja o nome do Senhor, porque o evangelho é prática e a obra era prática naquela oportunidade e para nós também. Por isso algumas provas, alguns processos e alguns desertos em nossas vidas é Deus nos moldando, é o olheiro trabalhando no vaso. Deus não vai te usar, irmão, com alguma quilharinha, com algum negocinho aí no seu vaso de barro, não. Deus primeiro vai tirar, vai te limpar, se precisa vai te quebrar, mas de você Ele faz um vaso novo para usar com excelência, irmão. Deus trabalha com vaso rachado, Deus trabalha com vaso sujo. Aleluia. Aceite o processo para viver o propósito. Não é fácil. Para eu se levantar ao presbitério, o pastor se colocar numa malha, eu sei o que eu passei. O cachimbo desceu dentro de casa. Com 1 mês e meio eu fui mandado embora. Fiz uma viagem, entrou água na minha casa. Foi em novembro, quando estava lá no Pernambuco, entrou água na minha casa. Dia 18 de fevereiro do ano passado, do ano retrasado, um jovem de 17 anos bateu no meu carro, está amassado até hoje. A família se levantou de um lado, do outro, parentela, a família, todo mundo. Era o processo. Era Deus trabalhando no vaso, para ver se eu não ia murmurar, se eu não ia reclamar, se eu não ia blasfemar contra Deus. Jamais, irmão. Graças a Deus. Eu sei que vai abrir outra porta, abre uma porta melhor. Aleluia. Suporta o processo. É doloroso, dói. Estou falando do que eu vivo, do que a gente passa. Cada um tem uma história e tem um processo que passa, mas o propósito vai valer a pena, porque Deus vai te usar para ganhar almas, Deus vai te usar para levantar a obra, Deus vai te usar na sua família, Deus vai te usar no seu trabalho, Deus vai te usar, mas antes de usar, Ele vai trabalhar em você. Para você ficar a estatura de varão perfeito, para você ficar um vaso de honra de barro e outra, para quando Deus te usar, você não querer se levantar um pouquinho, achar que é você é barro. Não se esqueça que você é vaso de barro, você é vaso e é Ele que é o oleiro, Ele que usa. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como Ele usou Ageu, agora não era de Ageu, agora era de Deus. 1 Coríntios 3:6, Paulo diz assim: eu plantei e Apolo regou, mas quem dá o crescimento? A merenteada que a gente está fazendo. Eu prego muito, eu canto muito, muito o que? Você não é nada, você é pó, barro, você é um vaso de barro. Deus te usa por misericórdia. Deus está me usando a questão por misericórdia, irmão. Porque eu coloquei na posição de vaso e falei: Senhor, agora é tua, a palavra é tua. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus que opera em nós, pastor, tanto querer quanto efetuar. Um povo motivado demonstra entusiasmo coletivo. Aqui, ó. A última parte do versículo 14. E eles vieram e se puseram ao trabalho. Plural. Coletividade. Tem que pôr a mão na obra junto. Eu não posso ficar isolado lá na malha. Não tem como. A obra não vai prosperar lá. Somos um mistério. Igreja evangélica, missão 5 igrejas em uma.
Assim como é Deus, 3 pessoas em um, são 5 congregações em uma. Lógico que não tem como comparar a igreja com Deus, mas uma simbologia, são 5 igrejas que é uma, pastor. É a igreja evangélica Missão Antioquia. Não são as igrejas evangélicas Missão Antioquia. Unanimidade. Bendito seja o nome do Senhor. O povo demonstrou coletividade. Um povo motivado é um povo ativo. Por estar motivado pelas promessas do Senhor. Um exemplo é Davi, quando soube da recompensa para matar Golias, se animou. 24 dias depois da mensagem, o povo pôs a mão na massa. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor. 24 dias depois, foi o tempo de angariar madeira, de pegar o material. Lógico, dá para começar na hora, não tinha? Dário liberou, mas não tinha material ainda. Então demorou o quê? 24 dias para eles angariar, mas todos juntos. O líder na frente, aleluia, Zorobabel na frente, Josué, depois o povo, glória, assim tem que ser. O líder caminha na frente, mostrando o caminho. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho. Sabe o que é ensinar no caminho? É ensinar junto. Não, filho, tem que ir para a igreja, e eu não vou. Não, filho, tem que orar, e eu não vou. Não, filho, tem que ler a Bíblia, e eu não faço, não. Ensina no caminho. Vem cá, filha, vamos ler junto. Vamos glória, vem cá, filha, vamos para a igreja junto. Vem cá, igreja, vamos fazer junto. Aleluia, glória a Deus. É fazer no caminho. Foi o que Jesus fez. Pegou os 12 e falou: quer me seguir? Vem após mim, eu vou ensinando. Nega o seu eu, toma sobre si a sua cruz e vem após mim. É assim que o líder faz. Para concluir, já tomei o tempo aí, meu Deus, o pastor vai puxar aí. Resolvi aqui. Já há 4 anos, quando o pastor a gente conversou para trazer essa palavra, a gente já começou a conversar sobre a palavra, e me veio, ele também comentou e falou sobre a pandemia. Eu estava fazendo as contas hoje, como está escrevendo aqui. Já há 4 anos estamos vivendo com esse vírus. Foi 2019, 20, 21, 22. Então, no quinto ano. Começou lá em novembro, se não me engano, na China. Em 2020 explodiu aqui em fevereiro, se não me engano, depois do carnaval estourou. Foi isso, né? Então, estamos já no 4º ano, né? 4º ano convivendo com a pandemia, com este vírus. Por 2 vezes o tempo foi fechado. Estávamos como em Babilônia. A ordem para voltar foi dada. É tempo de retomar a obra. Porque ainda estamos parados. O que falta? Recursos, como eu disse, dinheiro não é o problema. Tempo. Falta compromisso nosso em obedecer a palavra do Senhor. Falta fé, irmão, que Deus fará acontecer. Falta disposição em nós unirmos para fazer. Deus dará o crescimento, mas alguém tem que plantar e regar. Sozinho o pastor não consegue. Sozinho a liderança não consegue. Precisamos tomar uma atitude. Precisamos se pôr ao trabalho, nos esforçarmos, lembrarmos das promessas e das bênçãos do Senhor. Não dá para protelar a igreja. É tempo de arregaçar as mangas, esforçar, adestrar as mãos para a batalha. Ainda há muito a fazer. Precisamos voltar para Deus, que Ele voltará para nós. Vamos remir o tempo, deixarmos de lado as diferenças, porque disso Deus se agrada, irmão. Quando nós matamos a nossa mão, mas o Marcelo vai pregar, eu não vou não. É o evangelista que vai pregar, eu não vou não. É o presbítero Gleiciano, eu não vou não. Vamos parar com isso, irmão. Vamos crescer, amadurecer, irmão. A palavra de Deus. Para de coisinha particular, irmão. Que isso? Você é crente para morar no céu. Até tem 3 céus, mas no céu que nós vamos, irmão. É para todo mundo viver junto. Aleluia. Vamos reconstruir, vamos dar as mãos, obedecer, seguir a liderança. A profecia foi dita, a palavra viva está aqui. Agora seremos culpados se não fizermos. Queremos fazer parte do reino com o Senhor em Cristo. Precisamos se enquadrar na obra, voltar a reedificar o templo. Ânimo para continuar. Santidade e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é a palavra a priori para os nossos corações. Pastor José, mas alguma oportunidade nós voltaremos para trazer as demais 3 profecias que Ageu, usado por Deus, entregou para o povo de Judá. Está em nossas mãos, vamos fazer. 18 dias, Deus vai continuar falando, mais 13 dias de janeiro a 31. Tome posse dessa palavra, igreja. Faça como fez, como eu vou fazer também, como fez o líder Zorobabel, como fez
Josué não fez o povo, eles se dispuseram automaticamente a fazer a obra, a mudar, a transformar a sua mente. Entenderam a palavra? Olha a pena, entendido? As palmas louvam o Senhor, que Deus